Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Smart 3 Talks. Eu sou Walter Capanema, sou seu professor e apresentador e vamos conversar hoje sobre as polêmicas e os problemas do PJE com uma professora, com uma pessoa maravilhosa, a professora Tamires Monteiro Leite. A professora, ela é advogada, ela é especialista em Direito Digital e Compliance, ela é conselheira e presidente da Comissão de Tecnologia e Informação da OAB, e ainda por cima ela é representante da OAB no Conselho Gestor do PJE-JT, lá do TST. Professora Tamires, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter aqui a senhora com a gente. Nossa Senhora, eu agradeço a você pelo convite, isso é uma honra muito grande participar desse canal espetacular que é o Smart 3, junto com o professor Capanema, e eu estou aqui para contribuir, para esclarecer, para polemizar e também para poder coletar, né, todas as ideias que vai surgindo, que as pessoas vão assistindo, e é importante a gente sempre ter esse canal de provocação, né? Querida, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E a primeira pergunta, sim, tem a ver um pouco realmente de provocação e eu tenho certeza que realmente vai ter alguma polêmica. Primeira pergunta, quais são essas mudanças que o PJE está enfrentando? A gente tem visto que cada vez mais há uma preocupação da justiça como geral, até mesmo por causa do CNJ, né, de tornar cada vez a justiça mais informatizada, né, uma quantidade muito grande de resoluções, de normas, tratando sobre questões de direito digital, tornar o processo cada vez mais automatizado e até se pensando em inteligência artificial. Mas especificamente em relação ao PJE, nosso processo judicial eletrônico tão querido e tão odiado, quais são as modificações que a gente está vivendo aí? Olha só, excelente pergunta. Eu acho que o PJE ele já começou com a polêmica em 2013, né? Quando o então presidente do CNJ, Joaquim Barbosa, ele determinou que em 5 anos fosse implantado em todos os tribunais do país. A gente sabe que tecnologia ele precisa de um planejamento e de uma governança muito segura para que se pudesse dizer que teria que ser implantado de qualquer sorte, como foi de forma soldada em 5 anos. Acho que a polêmica nasceu aí, né? Quando os tribunais receberam em dezembro a incumbência de implantar isso em janeiro, em plenas férias forenses. Acho que o primeiro problema esteve aí. Quer dizer, eu acho que antes desse primeiro problema, o PJE foi projetado por pessoas que não eram da área jurídica nem advogados. Então, a OAB ela não tinha participação nenhuma nessa virada de mesa em um processo de unificação. Eu acho que faltou, principalmente aí, a mão e os pensamentos dos advogados e advogadas para que a gente pudesse contribuir para um sistema bacana, um sistema mais usual, com menos polêmica, enfim. Acabou que nós entramos, a OAB, ela entrou praticamente em 2013, 2014, metendo mão, o que a gente fala metendo mão é trabalhando, né, tentando trabalhar junto com o CNJ em 2014. E foi aí que a gente começou a perceber que a gente estava dentro de um avião quebrado, né, montando. E é como fala a minha amiga Ellen, né, a gente estava consertando o avião em pleno voo. Ellen foi A doutora Ellen Falcão, assim, né, da nossa querida Ellen amiga Falcão, da, nossa querida amiga, do AB da, de Brasília, do Distrito Federal. e foi minha vice-presidente da Comissão de Tecnologia e Informação. Eu sempre fui uma pessoa que contribuiu muito e ainda hoje é meus braços e minhas pernas em relação ao processo judicial eletrônico. Uma lutadora muito brava junto comigo. Então, como ela fala, a gente está consertando o avião em pleno voo. Em 2013 a 2011, vocês podem ver que há modificações sistemáticas todos os meses. Na verdade, há modificações 15 dias, talvez algumas vezes um pouco imperceptível para os advogados, mas é imperceptível, mas às vezes se sente no decorrer disso. O Tribunal de Justiça do Trabalho, ele hoje é o único tribunal, único segmento de justiça que ele é 100% PJE, enquanto os outros estados ainda se mantêm a gente ainda mantém né? outras plataformas. Hoje a gente tem em 56
sistemas Meu nominais, Deus. fora as versões, né? Meu A Deus. gente tem Projude, a gente tem 5, 6 versões, por exemplo. É muito difícil. PJE também temos outras versões também. Estão tentando unificar. E a Justiça do Trabalho ela é um pouco mais reservada. Eu não sei se é essa palavra, mas reservada ou ela quer ser mais independente. Bom, isso tem um ponto bom, porque ela tem um parque tecnológico e profissionais muito bons. Mas, em compensação, ela é um pouco, eu não digo independente, talvez fosse desobediente ao CNJ, né? Ela tenta sempre sobrepor ao CNJ, apesar que tentou muitas vezes nessas trocas de conselho, Capanema, eu preciso dizer isso, os conselhos eles têm um condão de briga política Quais muito grande. conselhos? Olha, o Conselho Nacional de Justiça, né, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e os TRFs, eles não conseguem ter uma comunicação uníssona, sabe? Não conseguem formar uma equipe para que tenha assim um laboratório em si para uma coisa só, que é o sistema de unificação. Tamires, você acha bom a unificação? Olha, Capanema, para quem advoga no Brasil inteiro e hoje com essa questão do direito, né, dessa questão do direito E digital até e da da gente pandemia estar mesmo, né? Da gente sim, da poder pandemia, fazer audiência pelo pois Brasil é, todo, né? pois é. Então a gente faz, por exemplo, eu estou com um problema no Paraná, né? É diferente da plataforma de audiência aqui na Bahia do Projude. Imagine, lá Isso. em outro Projude e Aí é life eu size, não é isso? Aí na Bahia é life size, né? aqui é Na do life estadual, size, né? na estadual. Na Justiça do Trabalho é o Google Meet, Google Meet, né? né? E tem outras que tem juízes daqui do trabalho que faz por WhatsApp. Então Sim, a gente está sem o norte, né? O que precisa? Além de unificar, eu acho que é importante uma unificação de um sistema bacana com participação de técnicos, de engenheiros de computação e principalmente advogados e advogadas. Por quê? Porque nós somos a maior fatia do bolo, exatamente. né? Que eu Nós somos os falo. grandes Então clientes, né? exatamente, somos os maiores clientes. Então, a gente opinando, aí teve uma certa feita que o Conselho Nacional de Justiça e o TST propuseram para que o Conselho Federal metesse mão, vamos dizer assim, né, e colocassem técnicos para poder ajudar nas demandas da advocacia. E eu simplesmente fui contra. Eu fiz, olha só, advogado ele não é técnico de informática, a gente está aqui para ajudar, para opinar a parte jurídica, essa parte operacional, né, não cabe à advocacia, ainda mais despender dinheiro para o Estado, sendo Tamiri, que o sistema é estatal. Tamiri, nós estamos vivendo aqui uma polêmica bem interessante, né? Isso que diz respeito à tecnologia de assinatura, né? Porque a gente Sim, sabe que o PJE você assina dentro da plataforma, não é isso? exato. E a gente utilizava o famoso Xodó. O Xodó, que não sei, eu até hoje não entendo esse nome do Xodó. E depois o PJE passou a ter o seu próprio assinador. E parece que depois voltou para o Xodó. Explica pra gente essa história. Olha, eu vou explicar o que eu enxergo nisso. Na verdade, esse Xodó foi implantado na, na presidência de Visgandra, né, onde tinha um juiz que viajou até a China e trouxe esse tipo de tecnologia. Nunca ficou muito bem claro para a gente se é uma concessão, uma compra, mas com certeza não foi um assinador desenvolvido dentro do TST, Uhum. tá? O que aconteceu? Para surpresa de, inclusive minha, que faço parte do comitê gestor, não me foi informado que seria excluído o PJ Office, porque nós, no início do Xodó, eles queriam somente colocar o Xodó como assinador. E nós, lá dentro do comitê, somente a advocacia representando, e a gente, olha, vocês não podem somente colocar um. Se a gente trabalha em unificação de sistemas, porque a gente está vendo unificar os assinadores ou ter como opção de, né? Aí só sei que com muita briga, né? Briga que eu falo, discussões, a gente conseguiu manter os dois assinadores. Para surpresa de todos, inclusive a minha, que sou representante, que não, o OAB não foi consultada, excluíram o Xodó, ou excluíram o PJ Office e obrigaram todas as regionais a excluir o PJ Office
sob pena de não dar manutenção ou de não dar continuidade aos trabalhos das regionais. É como se fosse uma obrigação. Diante desse cenário, eu já comecei a provocação. Olha só, aí os ministros e alguns diretores, desembargadores e alguns técnicos falavam, mas aqui na regional X tal, todo mundo usa mais o xodó. Eu fiz, olha só, se você botar um comparativo de percentual de pessoas, eu preciso saber, para vocês terem a certeza que vocês O usam. impacto, Só né? que, pois é, e eu percebo, Capanema, que a maioria dos advogados eles não usam xodó, porque é um assinador pesado, ele tem aquele flash horroroso que fica na tela, ele precisa ser atualizado, ele Precisa não ficar tem o residente, né? controle. Hã? Ele fica residente quando você carrega o Ex computador, né? Pois É uma é, ele chateação demora isso. para. É uma chateação, eu também concordo. Não, nunca usei o xodó, Uhum. estou usando agora por obrigação. E eu falei assim, olha, eu acho que para vocês terem assim um parâmetro, falei com a regional daqui, para vocês terem assim um parâmetro, olha, a gente vai implantar, porque é o mais usado que vocês afirmam, eu pedi para que eles fizessem, já que eles têm o acesso aos logins, que me fizessem números. Uhum. Quantas pessoas acessam o xodó, quantas pessoas acessam o PJ Office, e dizer assim, olha a CNJ, olha a TST, aqui tem mais usuários desse assinador do que esse. Daí justificaria isso A no estudo do manutenção. Brasil todo para a manutenção ou não. Tamires, me permite aqui trazer aqui no nosso debate uma questão sobre isso que a gente tem discutido. Tem de respeito à resolução do CNJ, a resolução 335 de 2020, que fala da plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro, né? Que é uma tentativa de você unificar serviço. A gente estava até discutindo sobre isso, até você levantou uma Sim. questão bem interessante. Lá no seu artigo 3º, 4º, acho, quinto. No artigo 5º, ele fala dessa redução, fica proibida a contratação de qualquer novo sistema, módulo ou funcionalidade privados, mesmo de forma não onerosa, que cause dependência tecnológica do respectivo fornecedor e que não permita o compartilhamento não oneroso da solução na PDPJBR. E aí o parágrafo 1º arremata a dependência tecnológica indicada no caput, diz respeito à hipótese em que o tribunal contratante não tenha direito à propriedade do que for desenvolvido e não tenha direito aos códigos-fonte, documentação e qualquer outros artefatos. E aí o que continua no parágrafo 2º é que a questão de você ter um prazo determinado para o uso dessas tecnologias que geram dependência. Então, ou seja, o que a gente está percebendo aqui, a tecnologia do xodó é uma tecnologia que seria proprietária e que já Isso deveria, e até que deveria ser abandonada. Não deveria ter sido trazida, deveria ser abandonada. Faz sentido? faz todo sentido. Eu acho que essa própria resolução, ela já responde a pergunta, né? E essa provocação eu levei na regional aqui. E a resposta que eu tive, não, o xodó é próprio. Eu fiz, olha, então eu vou precisar de provocar a lei de acesso à informação para saber até que ponto isso, né? Se é uma concessão ou você pegou um código-fonte e vocês desenvolveram aí. Então, a sua pergunta já está totalmente respondida. Eles podem argumentar, como eu já estou assim, mais de 6 anos dentro dessa lida lá do TST, eles podem argumentar como defesa, Capanema, dizer assim, olha, mas a gente adquiriu isso antes da resolução. Né? Então, a gente tem que estar preparado para poder argumentar. E, para isso, eu preciso do apoio de todo mundo. Sim. E eu acho que e eu disse isso muito claramente na reunião, que isso vai de encontro a resolução 335 do CNJ de 2020, e que deveria ser abandonado. E digo mais, o xodó estava sendo descontinuado, começando a descontinuação dele há uns 2 anos atrás. Não sei que cargas d'água começaram a voltar o xodó na Justiça do Trabalho. E ainda falo mais, como para a gente abrir os olhos, eu acho que a advocacia é todo mundo que a gente vive, como são auxiliares de justiça, juízes que assistem o seu canal, muito bacana, promotores, todo mundo. Eu acho que isso tem mais uma questão política de disputa
do que uma questão técnica, Tamires, a tá? gente pode, Oi, desculpa interromper, a gente pode então pode ficar à vontade. dizer que o xodó ele atrapalha a vida do advogado? Olha, pelo que eu ouço pela maioria dos advogados, sim, tá? Primeiro que ele pesa muito, né? Eu não posso falar a você que ele é uma coisa que ele demora para assinar. Ele tem quase a mesma rapidez do PJ Office. Só acho que ele é mais um problema. Ele não pode ser uma única opção, não pode ser uma única opção, porque se um der problema, a gente tem um outro recurso, na verdade. Segundo, a gente tenta falar em unificação de sistemas e consulta com os advogados, e eles fazem isso de uma forma unilateral. Eu acho que atrapalha sim. Eu acho que poderia ser 2 assinadores e a gente ter essa opção. Tamires, então agora eu vou trazer para você uma outra questão polêmica, né? Mais uma questão polêmica, a questão do acesso ao código-fonte. Nós estamos falando de um programa de computador que ele é utilizado, né? Ele pertence a uma instituição pública, né? E, portanto, e ainda mais, esse programa ele coleta dados pessoais, né? Afinal de contas, né, com a nossa assinatura vai lá o nosso número do OAB, que é um dado pessoal, e deve ter também outros dados pessoais. É, tudo isso já não seria suficiente para nós termos acesso ao código-fonte? Eu acho que já deveria ter feito isso há muito tempo. E eu vou contar uma situação em que em 2013 ou 2014, eu não lembro bem, nós mandamos um ofício para Joaquim Barbosa e pedindo o código-fonte do PJE, e ele respondeu dizendo que por questão de segurança nacional, inclusive em um ofício apócrifo dele, não daria o código-fonte para a OAB por questão de segurança nacional. De outro ponto aí, isso é informação super relevante, acho que pouca gente sabe, mas é importante dizer que a gente vem lutando para ter acesso há muito tempo, e esse acesso também das plataformas privadas, como você disse, é o assinador, usando plataformas privadas como Google, como Microsoft, onde a gente sabe que tudo que a gente coloca lá é guardado, sem dúvida nenhuma, sabe, Capanema? Eles coletam dados e isso deixa a gente de uma certa forma insegura, não só com os nossos dados, como os dados dos nossos clientes também. Eu acho sim que já passou da hora da gente fazer uma provocação mais pesada, mais sistemática dentro dos conselhos, porque infelizmente a gente tem um Conselho Superior de Justiça, Nacional de Justiça, e outros conselhos que elas é difícil a conversa entre eles. A partir do momento que eles tentam competir entre eles, ou então há uma política interna muito ruim, só quem sai prejudicado são os advogados. Então, se a gente tiver uma união de advogados que a gente pudesse provocar e ter esses argumentos como você está trazendo e outros colegas também, a gente pode conseguir provocar isso judicialmente. Eu acho que a fonte aberta é sensacional, mesmo porque vai trazer para a gente uma segurança mais tranquila e saber onde a gente está pisando. Tamires, Não é mais possível. Oi. aqui uma última pergunta. O processo judicial eletrônico, né, o PJE dos seus sonhos, ele teria quais as características? Né? O PJE que você sonha, que você acha maravilhoso, o que você acha que ele deveria ter? Olha só, eu sonho, na verdade, unificação de sistemas. Eu advogo no Brasil todo e para mim é muito difícil. Imagine para outras pessoas que têm pouca habilidade. Eu acho que, em primeiro lugar, chama-se inclusão, né? A inclusão social e para as pessoas com deficiência. Nenhum sistema do Brasil, eu preciso ressaltar aqui, nenhum sistema do Brasil, nenhum sistema de peticionamento, ele abarca pessoas com deficiência auditiva, pessoas com Bem deficiência lembrado. visual ou com outras deficiências, como Parkinson ou outras coisas. Então, para mim, incluir essas pessoas e ter um sistema com usabilidade, com acessibilidade melhor, claro, sim. O PJE dos meus sonhos, na verdade, é um PJE em que todo mundo pudesse usar dentro do seu smartphone ou em um notebook mais simples, onde não pudesse ter muitas questões de, de ter um supercomputador, né, onde pudesse ter um assinador gratuito, e já se tem esse projeto, né? E já se tem esse projeto de ter um assinador gratuito sem ônus nenhum, 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 nenhum.
E o TST, com Natália, uma super programadora, chefe de tecnologia do Rio Grande do Sul, ela já levou esse projeto para o TST, para que a gente não use mais os assinadores privados, onde de forma de, olha só, de fonte aberta, a gente conseguiria ter um assinador sem a gente ter essa questão da pecúnia, porque hoje a advocacia atravessa num momento muito delicado, inclusive financeiramente, e um painel mais usual, né? Uma coisa assim, Mais fácil de mais utilizar. aprazível. Tamires, Hã? me desculpe só interromper a sua resposta, porque eu pensei aqui numa outra polêmica, né? É bom que a gente poder conversar com amigos, que a gente pode trazer essas questões polêmicas. A minha pergunta seria o seguinte: não, não deveria ser a gente está falando de um processo que seja mais democrático, um processo que seja mais inclusivo, que a gente possa ter advogados de todas as matizes. Será que a gente não poderia pensar, para poder efetivar esses desejos, acabar com essa certificação digital, em que você tem que pagar uma quantia a cada 2 ou 3 anos e tem que renovar e não pode renovar sempre? Não poderia ser como alguns sistemas processuais apenas o login e senha? Porque eu não imagino Olha, um hacker invadir, invadir o login, o site, usando meu login e senha para poder peticionar por mim, que poderia ser, que é a pior coisa que poderia acontecer. Então, não poderia ser uma segurança um pouco melhor, né, um pouco mais simples nesse sentido? olha, Capanema, você, assim, leu meu sonho, sabe? Meu sonho é exatamente esse. A gente não gastar dinheiro e a gente tem um login e senha de forma segura e já tem, eu vou dizer que lá no TRT4 do Rio Grande do Sul, a Natasha já tem esse projeto de assinador gratuito e com verificação de extrema segurança de Maravilha. encriptografia. Pois é, já tem. Mas aí é que eu volto e eu trago a polêmica. A gente precisa lutar contra essa política de conselhos e eles precisam tratar muito mais das questões técnicas e menos vaidosas em fazer essa implementação. O projeto tem. Se tem esse assinador, eu posso dizer a você com certeza tem. Só falta a boa vontade e, assim, eu ter mais pessoas ladeadas comigo para a gente enfrentar isso de uma forma mais, como é que se diz, mais forte. Eu sou a única representante, por exemplo, no Comitê Gestor Nacional, tem pessoas da DPU, do MPT, tem ministros, tem desembargadores, presidentes, mas da advocacia só tem um representante, né? Então, eu sou a voz de 1,5 milhão de pessoas, né? E quando eu peço opiniões para levar isso para a mesa, é muito importante. Então, esse sonho de login e senha, para mim, é um sonho mesmo. Eu acho que tem que ser assim, né? Já basta o custo de 3 em 3 anos a gente está fazendo renovação e tem condições para isso. Tem todas as condições para isso, inclusive de usarmos plataformas que não sejam Windows ou que possa lhe dar o suporte em Linux, em outro código, outros navegadores que não precise utilizar o Google Chrome, porque a gente sabe que o que você É bota no pesado. Google é pesadíssimo, Exato. porque tudo que você coloca lá do seu cliente, né, mesmo que seja sob sigilo, a gente não sabe até que ponto está essa segurança. Exatamente. Tamires, eu queria agradecer aqui a sua paciência, a gentileza de participar aqui com a gente. Olha, é um prazer conversar com você, com minha querida amiga. Eu quero deixar aqui você com as suas palavras finais. Capanema, eu queria muito agradecer. Eu acho que é muito importante essa discussão. Acho que a gente precisa ter outros. A gente sabe que tecnologia é uma novidade todos os dias. A gente já sempre acorda no susto. Eu sempre falo assim: ó, trabalhar com tecnologia é acordar no susto. E as minhas considerações finais é agradecer novamente a você essa oportunidade e que a gente tenhamos uma classe mais unida, a gente pudesse formar sugestões, porque a gente critica muito, né? A gente critica, critica, a gente fala mal, mas a gente também precisa ter aquela coisa de a gente sugerir, olha, o que eu posso levar para a OAB, né? Para sugerir para melhoria. Eu acho que a gente tem que partir também de criticar e sugerir, né? Foi assim que eu entrei na OAB. Eu cheguei lá para criticar os sistemas e recebi trabalho. E a partir do trabalho eu comecei a ouvir e dar sugestões e acredite, eu tive muito apoio de muita gente
E foi aí que eu comecei a sugerir, gritar, brigar pela advocacia. Eu acho que a gente precisa ter pessoas assim como você, eu e outros colegas, que não são poucos, são muitos que ajudam, mas que a gente possa fortalecer mais a classe, para a gente sugerir, e a gente unido lá, batendo a porta. Se não abrir, a gente arromba a porta, porque nós somos a maior fatia do bolo e nós somos os principais interessados. Tamires, olha, muito obrigado pela sua participação, pela sua gentileza, e agradeço você também que assistiu esse vídeo. Siga a gente aqui no canal, assine o nosso canal, clique aqui no sininho e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigada a vocês.